Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sente por bondade, meus irmãos. Queridos, do capítulo 1 em diante do livro de Eclesiastes, o que nós encontramos é Salomão dando um vislumbre da vida na realidade horizontal dela, na realidade material, física, temporal da vida. O que nós percebemos é um homem com diversos paradoxos nos seus escritos. Uma hora ele fala que a morte é melhor do que a vida. Em outro momento ele fala que a vida é melhor do que a morte. No capítulo 11, semana passada que nós estudamos, ele fala que um pouquinho melhor é a vida do que a morte. Então nós encontramos muitos paradoxos nos pensamentos, nas ideias de Salomão quando ele está escrevendo este livro. Ele fala a respeito do tempo, da importância do tempo, como também ele fala a respeito de que tudo o que rodeia o homem é vaidade, isto é algo fútil, banal. E ele termina o capítulo 12, lembrando os jovens a respeito do seu Criador. Lembra-te do seu Criador no dia da tua mocidade, na tua juventude.
antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais você venha dizer, não tenho neles contentamento. Do verso 1 até o verso de número 8, Salomão ele fala a respeito dos seus dias finais, da velhice, da vida que vai se indo, vai se findando, vai se acabando. E o conselho dele é para que no tempo do vigor, o jovem possa agradar a Deus. Porque quando a velhice vai se aproximando, a vitalidade, o vigor, já não é mais o mesmo. A vitalidade daquele que fazia nos seus tempos de 20 anos, para aquele que já chegou aos 70 anos, não é mais a mesma. O cansaço, a fadiga, para que quando ele chegar aos 70 anos, não olhe para trás nos seus 20 e diga, eu podia ter feito muito mais para Deus. Eu podia ter dedicado mais a minha vida. Eu podia ter aceitado a Jesus mais cedo. Eu podia ter reconhecido o poder do Evangelho mais cedo. Eu podia ter desbravado com mais afinco. Eu podia ter agradado a Deus. Eu podia ter feito muito mais e justificado muito menos minhas ações, minhas atitudes. Quantas vezes eu podendo ir, disse que não podia. Eu podendo fazer, disse que não podia fazer. Eu podendo abraçar, disse que não podia abraçar. Eu podendo estender a mão, disse que não podia estender a mão. Eu podendo contribuir, disse que não podia contribuir. Salomão relembra o jovem de que a sua vida tem que ser para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para que quando chegar na velhice ele possa olhar para o retrovisor da vida e agradecer a Deus, e ser grato a Deus, e dizer ao Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado, até aqui eu tenho colocado meu coração para lhe agradar, para lhe servir, para fazer muito mais. Então, Salomão, ele reforça esse pensamento aos jovens. Ele reforça esse pensamento àqueles que estão iniciando o processo da vida, que têm a vitalidade, que ainda têm a força, a robustez, para que quando chegar a velhice, não possa dizer, não tenho neles contentamento. E o interessante é que ele vai falando a respeito do vislumbre da velhice. A audição não é mais a mesma, não se ouve mais como antes. A visão também não é mais a mesma. Com o tempo, a visão vai perdendo o foco, vai se desfocando, vai ficando fraca, desfalecida. O olfato não é mais o mesmo, o apetite não é mais o mesmo, o paladar não é mais o mesmo. A força não é mais a mesma. Ele diz, lá no verso de número 6, antes que se quebra a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, a fraqueza dos ossos. Se um rapaz, com seus 30 anos, ou 29, quebra o pé, fratura o pé, como eu fraturei, a recuperação vai ser mais rápida, vai ser melhor. Se uma pessoa com seus 80 anos quebra um osso, a dificuldade de se recuperar aquele osso é tremenda, e às vezes não recupera mais. Então ele diz para nós, ei, essa robustez, enquanto há esta vitalidade, busque a Deus, procure agradar a Deus, procure servir a Deus. Só que uma coisa é certa,
embora o corpo não corresponda mais, embora o físico não corresponda mais, o espírito ainda permanece intacto. Porque se tem uma coisa que não envelhece, a alma e o espírito. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, se não estou enganado, Paulo diz o seguinte: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a definição do homem exterior se corromper aqui é o corpo. O corpo físico com o tempo se deteriora, enfraquece. Mas Paulo diz: contudo, o interior se renova de dia em dia. Você pode ter 70 anos, mas a sua alma e o seu espírito ainda está de pé. Ainda está conectado com Deus. Ainda tem aquele anseio, aquele desejo de fazer pelo Senhor, mesmo não tendo forças. Mesmo o corpo físico não correspondendo mais. Mas ainda tem aquela vitalidade, aquele vigor, aquela força. Eu às vezes vejo alguns irmãos mais idosos, com vigor, com ânimo, com espírito renovado. O corpo já não é mais o mesmo. A fraqueza, os ossos, a visão, a audição. Às vezes você tem que falar um pouco mais perto para ela poder ouvir, porque senão não ouve. A minha mãe tem 65 anos, ela não ouve muita coisa, mas falou em dinheiro, ela ouve de longe. Mas ela não ouve muita coisa, de vez em quando a gente tem que repetir informação, porque já não tem mais o mesmo poder que a audição lá na sua tenra idade tinha. A visão vai se ofuscando, vai criando catarata, como o nosso irmão lá que está usando um Ray-Ban preto, o pastor Cássio, mas teve que operar as vistas, para poder enxergar, para poder ver, para não perder a visão. Mas não significa que na velhice não darão frutos, pelo contrário, Joel diz que na velhice ainda darão frutos. Ainda pode fazer alguma coisa para Deus, não na mesma intensidade do corpo físico, mas na intensidade da alma, do espírito, da comunhão com Deus, da conexão com o Senhor. Mas a nós, que já chegamos numa idade avançada, os irmãos, que já chegaram aos seus 60, 70, 80, é necessário dizer a esta geração: lembra-te do teu Criador, lembra-se de agradar a Deus na sua adolescência, lembra-te de servir ao Senhor com integridade, com fidelidade na sua juventude, para que quando você chegar aos 60 e aos 70 anos, você ainda tenha contentamento na alma, contentamento no coração, contentamento na vida. No verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isto é, a morte é uma evidência necessária. Não há como fugir dela. Vai voltar para o pó. E o espírito volte a Deus que o deu. O espírito daqueles que se lembraram do seu Criador. Vai voltar para o Senhor. Não para aqueles que percorreram a sua jornada nesta terra sem servir a Deus, sem agradar a Deus, sem ter uma vida com Deus, em conexão com Deus, mas rejeitando a verdade, rejeitando a Deus, como na parábola do rico e do Lázaro. E o rico já estava atormentado na sua alma e no seu espírito. O espírito que volta a Deus e a alma daqueles que já estão no paraíso são daqueles que lembram-se do seu Criador,
são daqueles que servem a Deus, são daqueles que agradam ao Senhor. Salomão disse: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Um homem que ensinou verdades profundas. Na sua idade de força e vitalidade, ele compôs muitos provérbios. Provérbios foi escrito na sua meia-idade, na sua força, na sua vitalidade espiritual, mas com o tempo esse homem se perdeu na vaidade da vida, na futilidade da vida, se perdeu com muitas mulheres, se perdeu na prostituição, se perdeu na idolatria, permitindo que a idolatria voltasse a Israel. Mas na sua vitalidade ele compôs muitos provérbios. E ele diz que ele procurou achar palavras agradáveis. E o que ele encontrou é que o escrito é a retidão. Palavras de verdade. Ele observou que a palavra de Deus é o cerne. Que a lei é a fundamentação teórica, prática para o homem, que a palavra de Deus é a mais pura verdade e que coloca o homem em retidão a Deus. E ele continua: as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. A referência a pastor aqui é a Deus. Foram fixadas no coração, foram fixadas na congregação, foram fixadas entre o povo e foram dadas pelo único pastor, que é Deus. Davi, quando olha para Deus, vê Deus como um pastor que cuida das suas ovelhas. Davi, que é um pastor de ovelhas, no seu sentido literal, na sua juventude, na sua mocidade. E ele compara a Deus como um pastor de ovelhas que cuida do rebanho na mesma proporção dele. Ele cuida da ovelha no sentido literal, do urso, do leão. Ele alimenta, ele dá pasto. Ele leva para o aprisco, ele leva para comer. Ele trata da ovelha. Ele quebra a patinha dessa ovelha quando essa ovelha resolve fugir. E ele traz essa ovelha para o rebanho novamente. Cuida dela, trata ela, para que essa ovelha volte a andar. E ele faz esse comparativo, esse imaginário humano, para tentar definir Deus como um pastor, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que vai atrás, aquele que quebra a pata, aquele que traz para o aprisco, aquele que não permite fugir, aquele que pega o cajado e vai guiando elas. A ovelha é um animal muito ingênuo, e ela só acompanha a voz do seu pastor, só do seu pastor. Qualquer um pode chamar a ovelha, ela não vai ouvir. Se o pastor daquele pastoreio chamar, ela vai ouvir. E ela vai atentar à voz do seu pastor, ao comando. Davi faz esse comparativo, assim é Deus. A ovelha só ouve a voz de Deus, só ouve a voz do seu pastor. A ovelha ouve a palavra de Deus, se atenta para ela, anda em retidão, confia na voz do seu pastor, confia na voz daquele que a conduz. E ele vai dizer mais, e demais disse: filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Isto é, o homem pode fazer muitos livros,
livros de todos os tipos, com vários temas, ensinando a muitos, mas ele percebe que o muito estudar enfado é da carne. Tem uns que por muito estudar fica doido, fica louco, pira a cabeça, não tem equilíbrio. Ele aprende uma coisa, está fundamentado na palavra, e de repente ele vai para um caminho obscuro, difícil, estudou alguns livros, aprendeu com alguns, e daqui a pouco ele está trazendo um pensamento absurdo, fora da realidade. E me traz preocupação para essa geração atual. Por quê? Porque o que nós estamos vendo de um evangelho fácil, frajuta, sem conteúdo, sem direção, um evangelho centralizado no homem, egocêntrico, um evangelho que não há sofrimento, que não há dor. E o evangelho, ele é antagônico à visão humana. O evangelho traz sofrimento, ele traz dor. Me preocupa que nós estamos indo num caminho de 7 passos, 7 portas. 7 passos para você vencer, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. E tem muita gente caminhando, surfando essa onda, e se enganando, e sendo enganado, porque não atenta-se para a palavra de Deus, embora haja muitos livros, e tem livros excepcionais, bons, mas nada se compara à palavra de Deus. Jesus disse que o evangelho é sobre ele. Vocês estudam, meditam, porque o evangelho, a escritura fala a respeito de mim, e é por isso que a gente medita. A gente não medita na escritura por egocentrismo. A gente medita na escritura porque a minha escritura é sobre Deus. É sobre Jesus. É sobre a pessoa de Cristo. O cerne da palavra. O peso da palavra. O centro da palavra é Jesus. E me preocupa porque muitos estão caminhando e surfando essa onda liberal. E o liberalismo é um perigo. Porque o liberalismo, ele foge daquilo que está escrito, dando poder ao homem, dando a capacidade ao homem de que o homem é o centro, de que o homem, ele tem o poder, de que o homem tem toda a autoridade, de que o homem faz, de que através do homem as coisas acontecem. E a gente percebe que Salomão pensou em tudo isso. Desfrutou de tudo que o mundo poderia lhe oferecer nesse tempo, nessa época, e escreve Eclesiastes dizendo: isso é vaidade, é perca de tempo, é algo fútil. A única fonte que nós precisamos é a que vem do pastor, é a sua palavra. E daí ele finaliza esse livro dizendo: olha, de tudo que você ouviu, de tudo que você meditou neste livro, de tudo que eu escrevi, o fim é um só: temer a Deus e guardar os seus
mandamentos. Jesus falou a mesma coisa: quem quer seguir tem que guardar os meus mandamentos. Quem quiser ir para o céu tem que guardar os meus mandamentos. Quem quiser me agradar tem que guardar os meus mandamentos. Nós somos diferentes do mundo. Não há nenhuma ligação entre a igreja e o mundo, não há nenhuma ligação entre o cristão e o mundo, a não ser para a pregação do evangelho e ponto. Mas não há nenhuma ligação. O mundo é imoral, é perverso. E nós hoje estamos encontrando pessoas que estão servindo a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, na sua fala, nas suas vestes, no seu comportamento. Crentes que estão servindo a Deus sem temor algum, crentes que estão entrando nesse lugar sem temor nenhum. Crentes que estão sentados ouvindo a palavra enquanto outros estão em pé indo para o banheiro, conversando, não tendo temor algum, esculhambando o evangelho. Estão distorcendo. Salomão vai dizer: o que tu deve fazer é temer a Deus, e temor é reverência, temor é respeito, temor é você reconhecer que Ele é Senhor e exige de nós santidade. Obedecer aos mandamentos do Senhor para aquele que um dia reconheceu que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não é, ou não passa, ou não deve passar pela mente daquele que um dia entregou a sua vida a Jesus, se ele tem ou se ele deve cumprir os mandamentos ou não. Não. Com Jesus não existe meu corpo, minhas regras. Com Jesus não existe o meu jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Com Jesus não existe eu faço do meu jeito o que eu quero, ando do jeito que quero, eu não preciso de pastor. Com Jesus não existe essa. É meu dever cumprir. É meu dever agradar a Deus. É meu dever servir a Deus. É meu dever andar em santidade. O Senhor disse a Israel: sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Mas também está escrito no Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus, que ela também é santa. E daí, a gente percebe que alguns cristãos perderam o pudor. O pudor. Ô Vini, mira aqui para mim. Mira aqui para mim. Botou bem perto? Botou? Crente não usa cropped. É cropped que se fala? É? Aquelas blusinhas que fica aparecendo a barriga? Crente não usa essas coisas. Crente se veste com decência. Crente não fica mostrando a papada da bunda para ninguém.
Crente não faz isso. Crente anda com decência, com ordem, com respeito, com dignidade. Crente não anda colado, parecendo que foi embalado a vácuo. E é para tu também, viu, homem? Que pensa que é o Zezé de Camargo. Viu? Crente sabe se vestir. Crente sabe andar. Com respeito. Com dignidade. Com decência. Não com imoralidade. Não com sensualidade. Não venha para a igreja querer sensualizar, não. Não faça isso. Porque você vai pecar e vai fazer outros pecarem. Cobiçando o teu corpo. E você é culpada. Por levar outros a ser tentado. Não faça isso. Crente pode ir para a praia? Pode. Mas não bota lá no Instagram você de biquíni. Isso é feio demais para um crente. Não encaixa. Não serve para nós. Não serve. E ainda faz biquinho, sensualiza. Vá se converter. Não é crente. Não é. E ainda querem trabalhar para Jesus. Meu Deus, dai-me paciência, Jesus, dai-me paciência. Tem coisas que passou dos limites. Tem irmãs que já estão com seus 60 anos, parecendo que são umas garotinhas de 20, se comporta. Se comporta. Tem irmãos que querem ficar bombadão para quê? Tem que cuidar da saúde, lógico. Tem que cuidar do corpo, lógico. É templo do Espírito Santo. Mas tem uns que querem ficar bombadão e ainda botam nas redes sociais. É para quê? Para lavar roupa no tanquinho? Isso daí não faz parte da conduta cristã, do temor a Deus. Está se perdendo a reverência. Está se perdendo o pudor. Está se perdendo o respeito. Está se perdendo a modéstia. A minha esposa, de vez em quando, antes de sair, ela pergunta como é que está. Está bem? Se eu falar que não está, tem que tirar e acabou. Mas tem uns maridos que são uns banana. Uns banana. Sabe? Uns bananão. Que a mulher anda de qualquer jeito. Te cuida não. Te cuida que vai perder o troféu. Já, já. Cuida. Preserva a santidade da esposa. Tenha pulso. Não, tu não anda do jeito que tu quer. Minha esposa não vai se portar e se vestir desse jeito. Coloca uma roupa decente. Mulher crente, serva de Deus, sabe se vestir e se veste bem, meu irmão. Coloca uma roupa bonita e se veste bem. Para o mundo, o que é beleza? É a mulher ficar se mostrando o corpo, sensualizando. Isso aí para o mundo é aplauso, para nós não. Para nós, a serva de Deus, ela anda decentemente, bem trajada. Bem vestida. Temor. Cumprir os mandamentos. Este é o nosso dever. Dever de todo homem é guardar a mensagem, é guardar a palavra de Deus. Quem anda em temor, ele faz o máximo para agradar a Deus em suas ações, atitudes, comportamentos. Deus só quer o meu coração. Não, Deus não quer só o coração. É corpo e alma e espírito. Teu corpo é do Senhor. Teu corpo pertence a Deus. Teu corpo. Teu corpo é para agradar ao Senhor. Caminhar. Trajar as vestes de Cristo
e anunciar através das ações e do testemunho as boas novas. Teu comportamento, meu irmão, é visto. Meu comportamento é visto. Já pensou o pastor André de sunga na praia, colocando no Instagram o escândalo? Isso não faz parte. Eu vou à praia, vou sempre num local bem reservado, só eu e minha família, às vezes um amigo ou outro bem chegado, mas num lugar bem reservado. Já digo para a mulher, não bata foto de nada, aqui é só para eu e você e a nossa família. Não precisa registrar esse momento. Para quê? Tem que registrar. Para quê? É você e sua família, virou um hábito, né? É você e sua casa. O temor a Deus é necessário, é obrigatório. O cumprir os mandamentos é necessário, é obrigatório. Por quê? Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ninguém vai se escapar dessa realidade. Quer aqui, ou quer na eternidade, nós um dia seremos confrontados. Tem uns que vão ser salvos somente pelo fogo, quando apresentarem suas obras ao Senhor. Serão salvos. Mas quando apresentar as obras, lá vai ter. Que nós possamos, meus irmãos, caminhar em temor, retidão, mandamento. Eu me preocupo com os pais de adolescentes que deixam os seus filhos a ver navio até meia-noite, 2 da manhã. Da porta da igreja aqui, a gente cuida. Partiu da porta para fora, eu não me responsabilizo por nada. Daqui a pouco acontece algumas coisas, o pai, sabe, uns pai banana, que não vem pegar o filho aqui às 10 horas, quando acabam os adolescentes. E daí o adolescente fica perambulando aí pela rua. Adolescente de 15 anos, que o pai não consegue dominar mais. Pai frouxo. Perdeu o controle, perdeu as rédeas. O filho não tem mais temor. Perdeu o controle emocional do lar, da casa. Como é que uma criança de 15, 14 anos chega 2, 3 da manhã em casa? Enquanto os meus filhos estão ali, enquanto estiverem na minha casa, sobre o meu teto, e eu sustentando, pode trabalhar, pode chegar aos 18, 19 anos, trabalhar e continuar morando comigo. Vai respeitar as regras da casa. Aqui em casa tem horário. Não, pai, eu vou sair aí com meus amigos. 9 horas em casa. 10 horas em casa. Se não chegar, eu vou atrás e a chinela vai cantar. Pode ter 19, 20 anos, vai cantar. Tem que ter responsabilidade e compromisso. Mora lá, 20 anos, mora lá, quer dominar. Meu filho, quer fazer as tuas regras? Aluga uma casa, compra uma casa e vai morar sozinho. Daí lá tu se governa, tu se manda. Aqui não. Aqui não. Quando a minha filha vier o namoradinho, o camaradinha tem que estar trabalhando, porque eu não vou ficar sustentando malandro, pagando lanche, vai ter que estar trabalhando. Ué, quer namorar com a minha filha e não quer pagar o lanche? Não, vamos rachar, vamos dividir. Que rachar? Quem paga é o homem. Não, vamos rachar o lanche, 25 cada um. Que 25 cada um? Quem vai pagar é tu, meu pai me ensinou. É tu que tem que pagar. Se eu quiser te ajudar, eu te ajudo. Agora a responsabilidade de pagar é tu. Agora quer me namorar e não tem dinheiro? Ah, vá se lascar. Não, tem que ensinar. Tem que ensinar.
A gente cria, educa, sustenta, dá o melhor, daí aparece o namoradinho que dorme até meio-dia, quer fazer lanche, e é o pai que tem que pagar. Mas, não, tem que ensinar desde cedo. Tem que ensinar. Meu filho quer namorar? Responsabilidade. Tem que estar trabalhando. Namoro não é barato, é caro. E depois vem um casamento que é mais caro ainda. É mais caro ainda. Lá no início do casamento era 2 lanches, hoje são 5. Lá no início tu gastava 25 pila, hoje é 150. Porque tu não pode comprar só para ti. Tem que pensar nos outros. Então, tem que ter essa realidade na mente deles, dessa juventude. A vida não é fácil. Nada cai do céu. É trabalho, é fadiga, é cansaço. Mas a recompensa para quem trabalha. A recompensa para quem corre atrás. A recompensa para aqueles que temem a Deus, que obedecem a sua palavra, aos seus mandamentos. Fique de pé por bondade, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Finalizamos Eclesiastes, capítulo por capítulo. E que nós possamos entender o quão importante é este livro, sobre a realidade da vida, o sentido da vida. E entender que o verdadeiro sentido da vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Pai, nós oramos. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma quinta-feira e por mais um término de estudo, por mais uma vez que o Senhor nos permitiu estudar um livro do primeiro até o seu último capítulo. E nós cremos, Senhor, que o verdadeiro sentido da vida, como Salomão termina o seu livro, é temer ao Senhor, é obedecer aos seus mandamentos, é entender que a nossa vida é medida pela verticalidade da fé. O Senhor é aquele que conduz os nossos passos, que nos direciona, que nos alimenta com a sua palavra, que nos fortalece na jornada de fé, que nos fortalece na caminhada. Entendemos que a vida não é fútil. A vida no Senhor tem um propósito eterno. A vida na sua presença tem um propósito eterno. E nós queremos permanecer neste propósito. Queremos, Senhor, viver o teu propósito, temendo, obedecendo ao Senhor, agradando ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor, meu irmão. Meu Jesus, tu é bom.